Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Pão Diário Cast, que nós temos todas as quintas-feiras aqui um bate-papo com um convidado especial, trazendo temas que vai abençoar a sua vida, temas atuais. E quero te convidar, já de início, a seguir nas nossas redes sociais, sempre Pão Diário Oficial, no Facebook, YouTube, também no Instagram. A gente tem sempre uma proposta diferenciada por cada rede, com conteúdos diferenciados para abençoar sua vida. Também o nosso abraço para o pessoal da rádio aí, de todos os estados que estão nos seguindo, ouvindo as nossas programações. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que faz parte da sua vida, você precisa conhecer um pouquinho mais, que é a área da psicologia alinhado com a Bíblia. E a gente vai falar sobre um livro que nós acabamos de lançar, Psicologia Bíblica, do Oswald Chambers, e nós convidamos dois especialistas em psicologia e que também tem uma caminhada linda com Cristo para estar aqui conosco hoje e para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para as nossas vidas. Professor Renato, seja muito bem-vindo. Olá, Edilson, tudo bom? Professor Renato, deixa. O pessoal já teve algumas lives, aí nós vamos colocar depois o link, né? Inclusive do lançamento do livro do Senhor, e que o professor Vilibaldi pediu para ser a morte, que trata de personagens bíblicos que quase desistiram, mas Deus fez uma transformação linda na vida deles. Amém. Inclusive, tivemos aí o lançamento recente também na livraria ontem, que foi muito gostoso, o pessoal lá, fotos bem legais, já vou te mandar. Mas fala um pouquinho para nós aí, professor Renato, apresenta para o pessoal, fala um pouquinho o que o senhor faz, até para eles conhecerem um pouquinho de quem é o Renato. Olá, queria aqui dar uma boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você vai ouvir, né? A desejar um bom tempo a todos. Eu sou pastor, né? Minha ocupação principal é pastor, sou pastor aqui na Segunda Igreja Batista de Curitiba, né, pastor auxiliar, trabalhando com jovens. Também sou professor na Fabapar, né, onde conheci o Vili, tive o privilégio de escrever esse livro publicado pela Fabapar, né, em conjunto, né, com a Pão Diário, algo, né, que tem nos dado muita alegria, um trabalho que tem realmente trazido uma... A gente está sendo surpreendida, essa seria a palavra correta, né, e a gente está muito feliz, né, de ver isso. Eu também sou casado com a Flávia, sou pai do Benjamin, né, sou psicólogo de formação também, né, e para mim tem sido um privilégio, gente, me desculpa, eu tô começou uma crise de soluço aqui, tá? Eu vou tentar me controlar aqui, mas sou muito feliz de poder estar caminhando como eu falava. Não sei se eu posso dizer que eu sou um autor pão diário agora também, Edilson. Opa, isso aí. Não sei se eu posso colocar assim, mas tem sido um privilégio pra gente poder estar, e para mim, principalmente, poder estar caminhando aqui com vocês, e agradeço o convite para estar aqui mais uma vez, né, falando sobre um assunto que eu gosto tanto, que é dialogar, né, a Bíblia, a palavra de Deus, com a psicologia, né, o curso, né, da minha formação, um sonho, uma paixão que eu tenho. Legal, seja bem-vindo, Renato, vai ser muito bom o bate-papo aqui. E temos também a Esther Stork. Esther, fala um pouquinho para a gente sobre quem é a Esther. Você também participou do lançamento super legal que nós fizemos da Bíblia da Mulher, né, junto com outros psicólogos, Falcão e a Daniela. Foi uma espécie de uma mesa redonda, foi bem legal, e a gente tratando também aspectos linkados aí da Bíblia com a psicologia, né? Mas fala um pouquinho para nós aí quem é a Esther. Olá, então, eu sou psicóloga de formação, psicóloga clínica, sou especialista em psicologia clínica, trabalho também com MDR, é uma técnica que é muito própria para trabalhar traumas, né? Então, sou terapeuta em MDR. Sou também psicopedagoga, só que não atuo com a psicopedagogia, porque minha paixão maior é a psicologia mesmo. E assim, amo quando eu posso falar da psicologia com a Bíblia, né? Então, psicologia bíblica, psicoteologia, assim, é realmente a minha paixão. Eu também sou palestrante, então, quando eu sou convidada pelas igrejas para ministrar retiro de mulheres, é onde eu me sinto mais à vontade, porque daí eu posso dar vazão, né, a todo esse lado bíblico, que realmente é a minha referência, é a minha bússola. Então, no consultório, né, nós não podemos trazer isso como uma prática, questões religiosas,
mas quando a gente atende cristão é um pouco diferente também, né? Porque não tem como separar. E quando eu dou palestra, então, daí, assim, eu estou num bate-papo como esse agora, para mim é muito gostoso, porque daí eu posso ficar mais à vontade para falar daquilo que eu realmente creio, né? E de como é possível e como é necessário, né, a parte da psicologia com a parte bíblica. Eu vejo que só assim se completa. Né? Na verdade, um precisa do outro, tanto a teologia precisa da psicologia, quanto a psicologia precisa da teologia. A gente pode até ver alguns casos aí onde realmente isso se funde e é tão importante, né? Então, eu sou membro também da Igreja Batista do Bacaxiri, trabalho com mulheres lá, temos um Ministério de Mulheres, e onde a gente tem o grupo Entre Amigas, que é um dos braços maiores do Ministério de Mulheres, e onde Deus nos chama, a gente vai aí para estar falando da palavra dele, aliado à psicologia também. Uma alegria poder estar aqui. Também sou mãe do Igor e do Gabriel, 2 rapazes já, sou avó da Sarinha também. Nossa. Já, então estou bem feliz aí com esse momento de vida de ser avó. 1 ano sendo avó já é uma alegria, assim. Ô, Esther e Renato, olha, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. A gente sabe que dentro da rotina ali como professor, o Renato, você também, Esther, no consultório, separar um tempo, uma agenda tão pesada, né, para a gente bater um papo com as pessoas aqui do Pão Diário, falar sobre temas ligados à psicologia e à Bíblia, né, é um prazer para nós, viu? Muito obrigado mesmo, eu creio que vai ser muito legal o bate-papo de hoje, né? E também nós mandamos para vocês aí, né? A Esther até comentou, né, Renata, no bate-papo antes aqui, que ela fez uma maratona para ler o livro aqui do Oswald Chambers, né? Que a gente vai dar alguns insights sobre esse livro, que a gente acabou de lançar, né? Um livro chamado Psicologia Bíblica, Soluções de Cristo para Problemas do Dia a Dia. E é muito engraçado, porque é interessante, né, que Oswald Chambers é uma série de palestras que ele ministrou de 1911 a 1915 no Bible Training College em Londres, né, para um grupo de alunos, né, falando aí do comportamento das pessoas, né, falando e traçando esse relacional com a palavra de Deus, com a Bíblia, né, falando muito ali sobre corpo, alma, espírito, temas que para o novo convertido, ou até mesmo alguns que têm uma caminhada maior, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender, né? Mas Oswald Chambers, ele trouxe esse treinamento bíblico ali, trazendo de uma forma mais simples para nós que somos leigos, né? E antes da gente começar, inclusive, a live, né, o Renato trouxe um insight aqui interessante falando sobre esse tempo, né? Porque foi escrito, essa série de estudos que está compilado nesse livro foi escrito em 1911, né, Renato? Isso. E você comentava que é anterior ainda aos estudos da psicologia, do psique, né? É anterior, a psicologia já existia enquanto área afim de alguma outra ciência. Ela não existia enquanto ciência autônoma, ela só vai começar a ter os primeiros passos dela alguns anos depois. A título de exemplo, Edilson, aqui no Brasil nós temos uma psicologia de 60 anos de idade, 65 anos de idade. É uma recém-nascida, vamos dizer assim, enquanto profissão, enquanto ciência. Então a gente está olhando para um homem que foi usado por Deus para falar sobre psicologia enquanto estudo da alma, muito antes da psicologia ali se consolidar enquanto ciência mesmo, como profissão, como ciência autônoma, como ciência que trabalha com sua própria fundamentação, seu próprio argumento teórico. Então é algo assim extraordinário mesmo. E para vocês é muito interessante isso, né? Porque houve um tempo no meio cristão que se tinha a dificuldade de entender o que era a psicologia ou a psiquiatria, né? Se dizia-se que quando uma pessoa estava com um problema, seja ansiedade, depressão, que às vezes era falta de Deus, ou que, né, tinha que procurar somente na Bíblia. E hoje a gente tem um grupo muito grande de psicólogos como vocês, que são especialistas que buscam no estudo da ciência e na Bíblia fazer essa integração, né? O que você diria, Renato, para você também, que é pastor, né? Sobre esse comportamento, as pessoas que ainda não pensam que é um monstro a psicologia, para a pessoa entender um pouquinho, porque às vezes ela acaba tendo um problema e ela não procura ajuda porque ela pensa
que não deveria, ou porque alguém falou erroneamente para ela que ela não deveria. A gente ainda tem uma certa resistência. É o senso comum, né? Psicologia é coisa de louco. Quem nunca ouviu, né, essa frase da voz de alguém? Que psicologia é exclusivo para pessoas que estão sofrendo alguma coisa, que estão tendo alguma crise, ou, né, isso não existe mais, né? A gente sabe que a psicologia hoje está inserida, né, poucas pessoas sabem disso, em quase todas as áreas de trabalho que podem existir hoje no Brasil. Educação, empresa, organizacional, fórum na parte jurídica, para além da psicologia clínica, que é a área de atuação, por exemplo, da Esther, que está conosco aqui, a psicologia está em hospitais, está enfim, a gente poderia aqui passar a tarde listando áreas de atuação de um psicólogo hoje. Então, está mais que provado que a psicologia não veio para tratar apenas e estar apenas com pessoas em conflito, crise ou alguma coisa assim. E, infelizmente, como a gente acabou de falar, por ser uma ciência nova e uma prática nova e pouco acessível, né, por muito tempo ela foi pouco acessível, né, ela era algo exclusivo e muitas pessoas só procuravam em casos mesmos de uma necessidade muito grande. Mas a gente vê que com o avanço dela e com o ganho dela hoje, né, nas áreas de atuação, e muitos psicólogos sendo formados, graças a Deus por isso, e a necessidade que isso tem gerado, isso tem diminuído, mas dentro das nossas igrejas a gente ainda vê uma certa resistência e, infelizmente, né, um pouco de preconceito ou um discurso um pouco reducionista em relação a essa área, principalmente, né, igrejas menores, igrejas, né, localizadas igrejas mais periféricas, vamos dizer assim, né, quando na verdade o psicólogo tem muito a somar tanto à igreja quanto à comunidade como um todo, né, com o trabalho que é feito. Ô Esther, nós estamos vivendo um momento, inclusive o Renato cita no livro dele também, depois que de repente quer falar algo também, sobre a doença do século, né? Você cita ali no teu livro, Renato, Byung, né? Um sul-coreano ali, o filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han, né? Isso, que ele tem inclusive um livro, Sociedade do Cansaço, né? Que cita que o mal do século é um mal mental, que não seria viral, né? Que não seria uma pandemia, e foi bem interessante, vocês comentaram que em 2010 ele falava que não seria pandemia, e veio uma pandemia, mas realmente a pandemia, graças à vacina, está passando. Sim. Mas o mental, ele está sendo algo que vem crescendo, né? As crises de ansiedade, depressão, né? Até em função de todo... foi uma carga muito pesada que veio sobre todos nós, né? Algo que a gente não estava preparado e tirou da gente, não diria, de uma zona de conforto, mas de uma estabilidade, né? Isso, com certeza. E quando o Byung-Chul Han ele coloca isso ali em 2010, né, ele está fazendo, né, uma previsão daquilo que a própria Organização Mundial de Saúde já havia notificado a depressão como essa doença do século, né, uma doença incapacitante. E ele fala dessa questão que não seria viral, nem seria neuronal, como ele coloca, né, que seria mental. E, na verdade, o que a gente vê nesses últimos 2 anos é que sofremos sim uma pandemia, tivemos sim um vírus que afetou todos nós, mas potencializou e muito aquilo que muitos já estavam vivendo, né, com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e muitas outras enfermidades psicológicas, a gente pode colocar assim. Então, ele pareceu estar errado, mas ele simplesmente confirmou aquilo que nós já estamos vendo, né? A Esther pode dizer para nós como foram os seus últimos 2 anos de consultório, Esther. Né, como que foi, né, os últimos 2 anos de procura? Por quê? Porque isso só potencializou aquilo que estava acontecendo muito antes da pandemia. Apesar de sofrermos algo viral, né, o neuronal continuou, o mental, né, simplesmente, né, foi trazido à tona, e problemas que antes eram ignorados não puderam ser ignorados nesses últimos 2 anos. Ô Esther, inclusive você que lida muito ali no consultório, né, possivelmente você tem se deparado com um crescimento, inclusive, da procura com crianças, né, inclusive com outras áreas que talvez era até menor, né? Como que está hoje, assim, no atendimento no consultório, a procura, ele está diferente depois da pandemia? Sim. Então, assim, eu atendo criança também, né? Atendo adultos e crianças. Então, as crianças hoje, elas estão
muito, muito, muito mais ansiosas do que antes, né? Acho que o mal hoje, a depressão, com certeza, mas a ansiedade, eu diria hoje, que é o quadro do momento. Isso que o Renato falou é exatamente isso. A pandemia, ela potencializou aquilo que já estava prestes a explodir, aquilo que já estava latente, aquilo que já estava crescendo no decorrer do tempo, a superficialidade do ser humano, a banalização dos sentimentos, enfim, todo o contexto sociocultural que a gente estava tendo. A pandemia, ela veio e abriu a tampa do caldeirão, né? Então, só potencializou tudo aquilo que já estava acontecendo. Então, crianças extremamente ansiosas, com estresse pós-traumático, muitas pessoas, né, vieram com estresse pós-traumático por conta da questão da pandemia mesmo. Crianças com vazio de alma, já que a gente só percebia mais isso nos adultos, né? Aquele vazio existencial. A gente vê crianças hoje de 8, 9 anos com esse vazio já, fazendo perguntas, né? Que infelizmente é muito cedo para elas estarem fazendo. Né, temos vários fatores para isso, mas com certeza a pandemia ela veio e instaurou a gente fala de uma pandemia emocional, né? O que aconteceu agora é um sequestro das emoções das pessoas, a incerteza, e eu vejo assim que o ser humano, basicamente, ele se deparou com a impotência, né? Tudo aquilo que o ser humano luta para não encarar, para não enxergar de verdade é a sua impotência. E a pandemia foi assim, tapa no nosso rosto, né? De todo mundo, da impotência do ser humano. E diante disso, daí vem o medo, vem a angústia, vem a ansiedade, né? Vem tudo aquilo que quando eu não tenho um ser superior, né, que me guarda, que me protege, eu estou largada nesse mundo, né? Para quem não tem Deus, fica muito pior, porque então se eu estou largada à própria sorte, o que será? Né? Então, nós cristãos, nessa época de pandemia, tivemos conforto, tivemos consolo, tivemos esperança, porque a Bíblia nos traz isso, né? Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida nos traz isso. Agora, quem não tem ia correr para onde? A ciência estava tão perdida quanto, né? No início, ali estava todo mundo perdido. Então, realmente foi um caos instalado. E a questão mental hoje, mais assim, nos últimos anos, né, no consultório, a gente vê um número crescente, cada ano mais crescente, o número de procura pela psicoterapia. Eu vejo que se deve a isso, de uma desmistificação, né, dessa ignorância que caiu em relação à psicologia, mas outra também pelo aumento realmente dos transtornos mentais que tem acontecido. Né? Agora, ali no livro a gente fala um pouquinho, né? O autor Oswald Chambers fala um pouquinho sobre corpo, alma e espírito, né? Sobre esse equilíbrio, né? O equilíbrio a gente às vezes cuida da academia, do corpo, assim, a parte física, né? E do espírito, né? Ali na igreja, né? De caminhando com o Senhor. E a psicologia, que é né, pode-se dizer que é a análise comportamental, né, o estudo da psique da pessoa, seria mais ou menos isso, talvez vocês possam definir depois, ela está muito ligada com a alma, seria isso? A psicologia, ela começa os seus primeiros estudos, né, Edilson, como a gente falou aqui, né, questionando a própria existência. Né? A gente fala que os filósofos da antiga Grécia foram os que mais contribuíram para o avanço da psicologia enquanto ciência, porque eles foram os primeiros a questionar, né, as condições humanas básicas, principalmente as existenciais. Então, ela começa o seu trabalho voltado, sim, para o estudo da alma, ou seja, o estudo do ser, do íntimo. Porém, na sua evolução enquanto ciência, ela desmembra um pouco disso, né, ela vai mais para o comportamental. Então, ela tem, sim, sua origem lá, mas ela vai depois, como ciência, caminhar para uma linha mais analítica, mais comportamental, enfim, ela deixa um pouco a linha filosófica um pouco de lado. E é difícil, o que você fala, né, é bem pertinente, porque a gente tem esse costume de olhar para o homem como uma coisa só, né, e trabalhar um aspecto só. A gente fala sobre saúde, mas quando a gente fala sobre saúde, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma saúde física. A gente ignora que existe saúde mental junto. A gente ignora que existem outras saúdes que precisam ser cuidadas também. Então, é algo assim que a gente precisa perceber, que nós não somos só saúde física. Né? A própria definição de saúde, né, ela envolve muito mais o bem-estar psíquico, físico, social do que necessariamente uma saúde específica.
né? Saúde não é ausência de doença, né? Pelo contrário. Né? Então, é algo assim que a gente vê a psicologia nascendo como uma proposta de estudo da alma, mas na sua evolução, né, ela vai deixar um pouquinho isso de lado e vai caminhar mais para a parte comportamental, como você bem colocou. Ô, Esther, então, eu tenho uma pergunta para você com relação ao momento que as pessoas devem pedir ajuda. Porque às vezes ela não sabe o momento ideal, né? Às vezes ela pensa, eu vou esperar um pouco mais, ou às vezes você percebe que alguém está precisando de ajuda, mas você fala, eu vou deixar que a pessoa mesmo se toque, vá atrás. Existe um momento que a pessoa deve pedir ajuda, buscar uma ajuda profissional com relação quando ela está com algum sentimento desse, ela se percebe angústia, ansiedade. Como que funciona isso? Então, aí tem vários caminhos, né? Muitas vezes nos vem paciente encaminhado por pastores. Eu acho muito interessante quando os pastores têm essa mentalidade, essa ideia, né, de que é necessário um acompanhamento profissional. Às vezes vem encaminhados por médicos, muitos médicos psiquiatras, endócrinos, ginecologistas têm essa ideia de que precisa, né, a visão do todo, de mente, alma e espírito, como eles se interligam, né, e como um estando doente, os outros também são afetados. Então, normalmente vem também muito por médicos, mas muitas vezes vem pela própria pessoa. E eu sempre digo assim que o tempo, o que vai dizer é o nível de sofrimento. Né? Quando a pessoa não dá mais conta de lidar com o seu sofrimento, quando ela vê que ela não está mais conseguindo lidar com a própria vida, que a vida ficou desgovernada, ficou em desequilíbrio, né? Que essas áreas, inclusive, estão todas sofrendo juntas, né? Ela vem muitas vezes por aí, às vezes é um familiar também, que vê que a pessoa está muito mal, então às vezes chega até a trazer a pessoa ao consultório, às vezes meio na marra, né? Porque a gente sempre diz, às vezes quem mais precisa é o que mais demora para chegar no consultório. Às vezes por uma resistência, até por questão de fé, como já foi falado aqui, né? Pessoas às vezes muito religiosas têm um pouco de dificuldade de quebrar a religiosidade até e saber que realmente precisa de ajuda e que a psicologia, na verdade, é uma auxiliar à fé, né? Então é muito interessante como realmente a psicologia precisa da fé, e a fé, eu vejo que eles se complementam mesmo, né? Então, o que vai dizer isso, o que vai trazer a pessoa é o nível de sofrimento, seja visto por ela mesma, que é muito legal quando a pessoa mesmo percebe, ou seja visto por um profissional ou um familiar, né? Criança, normalmente, tem algumas exceções que os pais mesmo trazem, mas normalmente é encaminhado por escola. Criança, quando daí está comportamento muito atípico, enfim, os professores percebem que aquela criança está em sofrimento, está em um desequilíbrio, daí eles mesmos encaminham muitas vezes. Então, mas assim, acho que o tesouro realmente é a pessoa poder reconhecer esse tempo na vida dela, né? Eclesiastes fala um tempo para todas as coisas, eu digo que a grande sacada da vida é a gente realmente poder reconhecer que tempo é esse na minha vida, né? E às vezes é tempo de procurar ajuda. Sim. Eu não consigo mais e eu vou ficar insistindo numa coisa, é insanidade. Então, se eu preciso de um problema de estômago, eu vou num gastro, né? Se eu tô com algum outro problema de metabolismo, eu vou no endócrino. Se eu tô sofrendo com sentimentos, com dores, eu vou no psicólogo, né? Então, na hora que as pessoas conseguem enxergar isso, a vida fica mais fácil, até para ser um trabalho preventivo, muitas vezes. E essa questão que nós passamos, esses últimos 2 anos de pandemia, o fato da gente ter se isolado mais, né? Até para preservar a questão da própria saúde, ele prejudicou muito a nós, né? Principalmente aquelas pessoas existem pessoas que têm uma facilidade, até gostam de estar mais sozinhas, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de estar com as pessoas, então você sente uma falta muito grande, né? Nós podemos dizer que isso também ele colaborou para esse momento que a gente está vivendo de crise de ansiedade, um pouco mais de estresse, também. O ser humano ele foi criado, como diz assim, para estar em comunidade, na percepção de vocês? Sim, e muito, né? Afetou muito, muito, assim. Eu ouvi pessoas dizendo, nossa, eu não queria que essa pandemia acabasse nunca, mas essas são as exceções. Pessoas mais, que gostam de ficar mais sozinhas, É tipo pessoas aquele com meme, depressão.
aquele meme, só 2 metros de distância. Os curitibanos gostaram, eu sou curitibana. Pessoas com depressão, muitas gostaram desse tempo, porque daí elas tinham uma autorização para se isolar. Né? Elas tinham uma justificativa, não tinham que comparecer em festa, não tinham que ficar dando conta. Então, muitas pessoas, até com ansiedade social, né? Elas gostaram desse tempo. Mas quem é relacional sofreu muito, muito, muito. A pessoa mais relacional, ela realmente sofreu bastante. Foi feito um estudo que até a memória, não só pelo Covid em si, né? Mas por esse isolamento, ela foi afetada das pessoas. Assim como no idoso, a memória é afetada pelo isolamento, né? Muitas pessoas também no tempo de pandemia tiveram suas memórias afetadas, aquilo que nós já comentamos, crises de ansiedade, tudo aquilo que estava ali, então potencializou, e a falta desse, porque o homem ele se enxerga no outro, né? É no relacionamento social que ele é tratado, é no relacionamento com o outro que ele enxerga e vê as suas questões, o outro é o balizador, muitas vezes, dos seus próprios comportamentos. E nisso as pessoas, imaginem então quem mora sozinho, né? Que daí ficou sozinho em casa mesmo, né? Quem tem marido, filhos e tal, foi um momento que a gente viu que teve muito crescimento, assim como teve muito divórcio nesse tempo, teve muito casamento que melhorou e muito, né? Porque teve mais intimidade, teve mais tempo, a gente vê estilo de vida mudando, a psicodinâmica da família, estilo social de vida mudando. Então, eu vejo que teve os dois lados, né? Um lado que sofreu bastante por não poder se relacionar, né? Esse foi a grande maioria, tanto que as pessoas agora estão marcando toda hora algum evento, né? Só que o que a gente aconselhou sempre nesse tempo é começar, quando voltasse a se reunir, voltasse devagar, né, num outro ritmo, porque senão também poderia aí dar uma desregulada naquele equilíbrio que estava instalado provisoriamente, né? Ok. O professor Renato, dentro disso que a gente está falando do voltar, né, ou ter um novo normal, que se diz, né, como que eu posso lidar com problemas do meu dia a dia, da minha vida, de maneira bíblica? Existe alguma regra porque eu aplicar esse meu comportamento, o que o senhor traria aí de conexão entre a psicologia, o comportamento e a teologia? A palavra de Deus, né, a Bíblia, o que a Esther colocou aqui na fala dela, quando ela se apresentou, é muito lindo. A gente, quando tem o prazer de unir a nossa paixão, né, com aquilo que Deus nos chamou para fazer, é algo assim fantástico. Só que, infelizmente, na clínica a gente não pode fazer isso. A gente não pode. Então, ver, né, uma pergunta como essa, ela tem que se respeitar os limites dela, mas a gente precisa reconhecer que a palavra de Deus, ela é um manual muito completo, né, muito completo. Não tão objetivo e claro, às vezes a gente precisa, enfim, olhar ali o que Deus está querendo aplicar verdadeiramente, mas para os nossos dilemas, enquanto seres humanos, eu acho difícil a Bíblia não ter uma resposta para eles. Acho muito difícil. E quando a gente fala assim, como eu posso unir, né, a psicologia, né, e talvez a minha crença, a minha prática, né, a minha fé, né, com os meus desafios diários, você ouvir, né, uma orientação por parte de um profissional, como a Esther bem colocou aqui, e ao mesmo tempo se debruçar na palavra de Deus como uma palavra viva, que tem algo para acrescentar à sua vida e direcionar os seus passos, como a gente vê, né, porque a gente tem N personagens bíblicos, né, e a narrativa deles de forma muito completa na Bíblia, a maneira como Deus os tratou, os desafios que eles tiveram. Muitos entraram em sofrimento, como a gente bem colocou no nosso livro, outros tiveram êxito a partir de outras coisas, né? E a gente vê pequenos conselhos, né, muito simples para pessoas pontuais que a gente pode aplicar isso na nossa vida, e principalmente o não se isole, né? Não fique sozinho, a gente não vê esse tipo de recomendação na Bíblia. Então, por exemplo, para aquele profissional que está atolado de trabalho, que está, né, se sentindo exausto, enfim, muitas vezes um empresário, um administrador, alguém aí com cargo, né, de liderança, executivo, a gente tem o conselho de Jetro a Moisés, que é um conselho muito simples, né? Pegue pessoas que você julgue responsável no meio do povo e divida as tarefas. Ou seja, a Bíblia nos ensina um conceito primário de liderança. O quê? Divida, delegue.
né? Divida as tarefas. Por que você vai enfrentar isso sozinho? A gente tem conselhos em outras áreas, né, de administração, tem muitos conceitos da administração dentro da palavra de Deus. A gente tem conceitos, né, de pastoreio, né, da parte pastoral. E por que não? Nós não teríamos conselhos psicológicos, ou seja, da maneira como lidar com as questões humanas dentro da palavra. Né? Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, um manual muito rico, né, que a gente precisa olhar para ele como palavra de Deus, palavra viva de Deus, mas também algo que tem muito a acrescentar ao meu dia a dia para eu enfrentar os meus problemas diários, né, os meus problemas do meu dia a dia. Com certeza, algo assim muito profundo. Bem interessante você colocou esse do sogro de Moisés, né? O primeiro coaching ali na Bíblia, né? Dando aulas de coaching ali, empresarial, de gestão, né? Hoje pela manhã eu estava ouvindo o rádio e estava uma mensagem falando ali de Jesus, né? Na casa de Simão Pedro, enquanto todos naquela época, para ouvir, eram os homens que iam nas sinagogas, e Jesus vai na casa de Simão e chama as mulheres, as crianças, e faz o primeiro culto doméstico ali, né? Vamos falar sobre a Bíblia, vamos conversar, né? A palavra de Deus, ela tem essas inovações, né? Não, o chamar, Jesus, o relacionar, né? Sim, Jesus na casa de Marta e Maria, chega Maria, desacelera um pouquinho, senta aqui, vamos conversar, para um pouco, sabe? E às vezes a gente não desacelera, Edilson. Sabe, é uma coisa assim, a Bíblia ela tem pequenos conselhos, né? Ela tem pequenas instruções e lições, que se a gente tornar isso prático, a nossa vida vai ficar mais leve. Vai ficar mais leve. Né? Porque se a gente continuar caminhando nesse ritmo acelerado que o mundo tem nos imposto, vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar mais. Né? A gente não vai aguentar, as coisas estão cada vez mais aceleradas. Então nós precisamos, né, olhar para a vida como algo que precisa ser vivido. Não adianta viver se a gente não vive. Né? A gente precisa... Eu acho interessante. Pode falar, Esther, pode falar. Não, o que eu acho interessante é que, além da Bíblia conter a palavra, né, dando isso, desacelera, faz isso, quando você fala de Marta e Maria, é muito interessante Jesus, como ele trabalhava a cura da alma das pessoas, né? Por exemplo, se a gente for lembrar da mulher do Poço de Jacó, né? Já teve 4 maridos, né? Jesus chega, conversa, dá atenção. Imagina o tamanho da carência daquela mulher, né? Jesus chega, além de falar da água viva, da salvação, ele faz a cura emocional daquela mulher também. Ele vai muito no profundo. E se a gente for ver em todos os aspectos da mulher do fluxo de sangue, por exemplo, né? 12 anos isolada de todo mundo, sem falar, né? Miserável, imunda, etc. e tal. Jesus para tudo, estava indo correr salvar uma vida, Jesus para tudo e pergunta simplesmente quem me tocou, né? Ali estava acontecendo uma cura muito além da física, tinha uma cura física, saiu virtude dele, como a Bíblia diz, mas Jesus estava curando a autoestima daquela mulher, Jesus estava curando a emoção daquela mulher naquele momento. E se a gente for ver, vários textos têm isso, né? Então, além da Bíblia conter a palavra, Deus, em toda a trajetória da Bíblia, mostra esse amor, né? Resgata, mostra o quão a gente é amado, e o amor realmente cura, principalmente o amor de Deus. E Jesus, ali nos evangelhos, você vai ver o tempo todo Jesus sendo psicólogo na prática, né? Curando, além de salvador, resgatador, ele resgata do pecado e resgata das próprias emoções, resgata de si mesmo a pessoa, né? Então, que é até o que Chambers fala, né? Reconcilia o homem com Deus, com o outro e consigo mesmo, né? Então é muito interessante esse ponto que você falou do completo, né? Deus olha para tudo, né? Ele olha para o ser enquanto corpo, enquanto templo, né? Ele olha para a personalidade da pessoa. Inclusive, Esther, nesse livro que a gente enviou para vocês, do Oswald Chambers, ele cita algo que eu achei muito lindo, que é aquela parte que ele fala da individualidade, né, e a personalidade. Ele cita ali um exemplo simples da lâmpada, né, que a lâmpada tem individualidade e a personalidade seria a luz que ela expande, né? Isso. E eu acho bem interessante isso, né? A lâmpada apagada é a individualidade, a lâmpada acesa é a personalidade, né? A influência que vai muito além do que a gente imagina, né? E de Jesus sendo luz, ele também faz a comparação com a ilha, com a iceberg, então a parte que aparece, né, é aquilo que os outros estão vendo, agora é muito mais profundo do que isso, né? E dentro dessa luz, inclusive, o quanto se irradia, né? Porque cada um de nós, dentro de diferentes áreas, nós somos criados únicos, né?
Enquanto especialistas, vocês diriam que o principal, assim, que a gente poderia dizer, ele tem a ver com o conhecimento de si, o conhecimento da onde eu estou inserido, porque a Esther citou no início ali que muita gente sem projetos de vida, né, sem sonhos, né, sem aquele olhar do por que eu estou aqui, né? O quão importante é você se conhecer, conhecer o plano de Deus para você? Eu penso assim, a gente fala, né, que o mal do século é a depressão e tal e tudo mais, mas eu poderia dizer que o mal da humanidade é o vazio existencial, né, Esther? É você não conhecer, né, quem você é e o porquê que você está aqui. Claro que a gente não tem uma resposta simples para isso, sabe, Edilson? Não dá para ser uma resposta objetiva, genérica, não. Isso é algo muito pessoal. Por isso, o processo de autoconhecimento, do conhecer a si mesmo, é algo muito, muito fundamental para todos nós. Claro que nós, cristãos, nós temos a nossa identidade como filhos de Deus, né, resgatados, restaurados pelo Senhor, mas, mesmo assim, filhos de Deus para quê? Né? Filhos de Deus por quê? Existem muitos processos aí nossos com Deus para que a gente possa alcançar, né, um bem-estar e uma realização pessoal enquanto ser humano. Né? Porque sem essa noção, né, de por que estou aqui, dificilmente nós vamos, né, conseguir levar uma vida sem questionar ou sem encontrar em algum momento um vazio. Eu gosto muito de Viktor Frankl, né, meu psicólogo preferido. Não sei qual é a linha da Esther, não perguntei para ela, mas ele fala, né, que quem tem o porquê sobrevive a qualquer como. Ou seja, quem tem uma resposta para a sua própria existência vai passar pelas dificuldades porque sabe aonde vai e aonde quer chegar. Então, as dificuldades, os desafios são simplesmente parte do percurso e não determinantes ou que vão dizer aquilo que somos ou que a gente vive. Então, é algo assim que a gente precisa entender. A título de exemplo, trazendo agora essa mesma análise para a Bíblia, quando Pedro traz Jesus, né, e Jesus é crucificado, o senso de missão, ou seja, o senso existencial de Pedro acaba. Jesus, quando ressuscita, tem um encontro com Pedro, e quando a gente olha o capítulo de Marcos, a narrativa da ressurreição, né, quando as mulheres vão lá no sepulcro e vê o sepulcro vazio, o anjo fala, comente aos discípulos e, em especial, a Pedro. Ou seja, tinha uma mensagem específica a Pedro. Por quê? Porque existia um coração ali que precisava ser cuidado, um senso, né, de existência que precisava ser restaurado. E Jesus, depois, tem um encontro com ele e fala, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Né, cuide das minhas ovelhas. Então, eu digo assim, a gente precisa ter esse conhecimento de si, vamos passar por dificuldades na vida, claro que vamos, mas nós precisamos saber, né, quem somos e por que estamos aqui, né, os porquês que vão nos levar a viver e atribuir sentido a tudo isso, e isso vai nos dando força, né, para que a gente possa seguir e prosseguir, né, ao lado do Senhor e também nos propósitos que Ele tem para cada um de nós. Uau. É interessante em relação a isso, que eu achei muito interessante a palavra que o Chambers usa, que ele fala do desmame, que quando a pessoa vem para Jesus, ela tem que acontecer um desmame de quem ela era, de como ela era, da mentalidade do mundo que ela tinha, né? Aí ela vem para Jesus, então assim, era o que eu era, o que eu sou, o que eu viria a ser, né? Ela vem para Jesus cheia de tudo aquilo que a gente já sabe quando a gente veio para Jesus. Aí acontece um caos, não é um momento de paz, muitas vezes. Difícil. Nossa, que legal, tá tudo bem, agora eu já sei quem eu sou, não, eu vou ter que descobrir quem eu sou. Eu era uma coisa, eu era filho das trevas, agora eu sou filho da luz. Né? Então, existe um caos instalado, e a Bíblia fala que é para se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Até isso acontecer, na terapia acontece também, né? A pessoa chega, então, aonde ela está, para onde ela quer ir, tem um longo caminho. Quando ela está no meio, é um caos. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe mais o que gosta, ela não sabe mais nada, até chegar no momento que ela realmente consegue se reconfigurar, se reequilibrar, se reorganizar. E espiritualmente é muito interessante quando ele coloca isso também, né? Que a pessoa precisa até Cristo ser formado na pessoa, como Paulo fala, até ter a mente de Cristo, ou a inteligência responsável, que o Chambers também fala, vai em tempo, precisa de um período, que é essa questão da busca da identidade, quem eu sou, começa quem é meu pai. Eu sempre digo assim, quem sabe quem é, o diabo não consegue derrubar.
né? Eu sei quem eu sou, e a outra, o meu propósito. E é tão Exatamente. interessante que Jesus começa o ministério dele com o quê? Sendo declarada a identidade dele, né? Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Aí ele vai para o deserto, qual é a primeira tentação dele? Que o diabo faz? Se tu és mesmo filho de Deus, ele põe em xeque o quê? A identidade. Então eu digo assim, que nesse mundo a coisa que a gente mais é confrontado é com a nossa identidade, né? E a minha identidade não é o meu passado, não é o meu pecado, não é quem, né, não é a minha profissão. Então acho que esse vazio existencial ele vem muito, como o Renato estava dizendo, também por conta disso, né? Porque por muito tempo a minha profissão ficou identitária, né? O que eu faço, o que eu tenho é identitário. E a Bíblia vem e ela rasga tudo isso, né? Não, é quem eu sou, literalmente. Né? Muito legal, excelente percepção. Olha, pessoal, tá tão gostoso esse bate-papo. Eu sinto muito aí, vocês têm horário e eu não queria estragar aí, deixar o atendimento de vocês aguardando, mas eu gostaria de dar a dica para o pessoal que esteve nos ouvindo aí. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês sobre identidade. E para você que quer, né, aprender mais, conhecer mais acerca de si mesmo, da sua identidade em Cristo, né, entender o seu dia a dia, o que você passa, que vínculo você pode ter com a Bíblia, né? Aí nós indicamos aí, nós vamos colocar depois um cupom de desconto para você, uma parte do texto para você baixar e ler esse livro maravilhoso, que é o Psicologia Bíblica, né? Soluções de Cristo para Problemas do Dia a Dia, escrito por Oswald Chambers, apesar de ser escrito lá em 1911, uma série de palestras entre 1911 e 1915, no Bible Training College, né? Um colégio de treinamento da Bíblia, né? Ali em Londres, são super atuais, né? São um contexto super atual para o momento que a gente está vivendo, né? Ainda foi antes da Primeira Guerra Mundial e chega aqui para nós, a gente tem o privilégio de ter esse conteúdo disponível para nós. A pergunta que eu gostaria de dizer agora, fazer para cada um de vocês, para a gente encerrar aqui, é sobre identidade, né? Como é que foi a experiência de cada um de vocês com Cristo, se foi recente, se foi ainda enquanto criança, e como foi isso, até para que as pessoas conheçam, né? Porque psicologia e a cristandade, como que é isso, né? Como que eu posso conciliar, e que lindo é conciliar isso, né? Renato, como que foi esse encontro com Jesus para você? O meu encontro com Jesus foi bem jovem, né? Criança ainda, criança assim, não criança, né? Mas já ali no final da minha infância. E meu pai é pastor, né? Me converti, né, em um dos cultos em que ele pregava. Mas a experiência mais marcante minha comigo, Edilson, foi aos meus 14 anos, com a confirmação do meu chamado num congresso. Esse foi, vamos dizer assim, o primeiro momento, né, onde Deus estava revelando para que ele tinha me chamado. Então, ele colocou ali, né, algo muito especial no meu coração. Eu tinha 14 anos de idade, e eu fui, né, alimentando aquilo, buscando nele essa confirmação dia a dia, sempre envolvido com a igreja, sempre me relacionando ali, servindo a minha comunidade local. E até quando eu terminei o ensino médio, veio aquela dúvida: será que eu vou para o seminário agora? Eu tinha 17 anos, né? E aí eu fui orientado a procurar 3 pessoas, pastores, para poder conversar. Procurei 3 pastores de confiança, neutros, né? Assim, que eu não estava sempre com eles. Olha, tem um chamado, né? Não, faz uma faculdade antes. E os 3 foram unânimes: faz uma faculdade antes, faz uma faculdade antes. Na época eu já fazia terapia desde os meus 15 anos de idade, era apaixonado pela psicologia, e se eu fosse fazer uma faculdade, seria psicologia, sem dúvida. Então fui fazer psicologia, né? Terminei psicologia com 22 anos. Foi daí quando eu vim para cá, para Curitiba, para fazer teologia aqui na Faculdade Batista do Paraná. E fiz teologia, hoje sou pastor, enfim. E daí um dia me perguntaram: então você é bivocacionado? Eu falei: não, eu não sou bivocacionado. Eu sou chamado por Deus para cuidar de pessoas. Deus me chamou para cuidar de pessoas. Seja onde eu estiver, ele me chamou para cuidar de pessoas. Então eu tenho isso muito claro no meu coração, que o meu chamado é cuidar de pessoas. Como pastor, como psicólogo, como escritor, como professor, enfim, não sei. Né? Meu objetivo central sempre vai ser, né, cuidar de pessoas, porque essa é a minha identidade, né? É o propósito pelo qual Deus me chamou. Então, eu tenho isso muito claro para mim. Né? E de vez em quando eu preciso parar,
Será que aquilo que eu estou fazendo, vivendo, será que aquilo que está enchendo a minha agenda, será que aquilo que, né, me faz fazer um podcast corrido entre 1 e 2 da tarde, porque a gente tem... Será que isso está me tirando do propósito, me colocando? Então, é o tempo de desacelerar, pensar, tirar da agenda aquilo que não faz parte do foco, daquilo que Deus chamou, mas eu tenho isso muito claro para mim, sabe, Edilson? Que Deus, né, me chamou e me capacitou e tem me instruído dia após dia, né, no cuidado, né, do outro. Que legal, ainda quanto adolescente, né? Eu estava lendo aqui que o Oswald Chambers, ele se converteu com Spurgeon, né? Ele foi na Catedral de São Paulo, lá São Paulo, em Londres, e ele ouviu a pregação de Spurgeon, ele saiu, e o pai dele, ele falou, pai, eu quero esse Jesus. Aí o pai dele na calçada falou, então vamos orar junto aqui agora. E ele não aceitou ali Jesus dentro da igreja, numa calçada, né? Ô, Esther, e você? E você? Como é que foi esse encontro maravilhoso aí com Jesus, que transformou a sua vida? Então, foi aos 15 anos, né? Olha que legal, ainda Eu participava de uma igreja bem pequena, bem legalista. Eu não tinha nem conversa, não era nem falado muito em aceitar Jesus nessa igreja. Meu pai era pastor também, mas ele era voluntário, né? Pastor voluntário. Uhum. E aí meu irmão mais velho foi para Barbacena, Picarda, e tinha BU, que era o movimento dos jovens universitários, né? E daí ele entendeu, ele aceitou Jesus lá, ele entendeu que era isso, ele veio para Curitiba. Meu irmão, meu irmão aceitou Jesus, e eu aceitei Jesus com esse meu segundo irmão, num retiro de carnaval. Chorei 3 dias sem parar, parecia uma bezerra desmamada, não conseguia parar de chorar, assim, realmente foi um encontro lindo, lindo, lindo com Jesus. Estava indo por um caminho já bem torto e Jesus me resgatou. E aí eu sabia que eu também queria cuidar de vidas desde pequenininha. Eu já dava aula em escola bíblica e tudo. Dava aula, eu criança, né, adolescente, dava aula para as crianças e aí eu fui, mesmo sem ter ainda tido encontro com Jesus, eu tinha, né, a palavra de Deus e tal. E aí eu fui fazer fui fazer enfermagem, achando que era assim que eu ia cuidar de vidas, aí não era assim, 14 anos, cuidando de pessoas com câncer, não deu certo. Aí eu fui fazer magistério, sou professora também, mas atuei pouco tempo. Aí no magistério eu descobri a psicologia e me apaixonei realmente, e hoje realmente eu vejo assim que para mim é um grande privilégio, é um ministério. Eu não vejo a psicologia como profissão só. Eu vejo que Deus me ajuda, né, a ter o meu sustento de algo que eu amo fazer, eu amo cuidar de vidas, e Deus foi colocando também a questão, o Ministério de Libertação, né, eu trabalho com libertação também, então trabalho no consultório, então eu amo realmente o que eu faço, porque é Jesus trazendo cura, direta ou indiretamente, né, porque quando você está num consultório ali, o Espírito Santo está com você. Eu sempre digo, eu entro aqui toda manhã no consultório e digo, o Espírito Santo tem liberdade aqui, né? Esse terreno é teu aqui, a gente é parceiro. Ai, que bênção. Então, é muito lindo de ver. Claro que já aconteceu até endemoniamento no consultório, mas ao mesmo tempo a gente vê tanta cura, tanto milagre, tanta coisa linda, Deus restaurando vidas, né? Então, assim, não tenho como desvencilhar Jesus da minha profissão, da minha vida, né? Então, é para sempre, é amor daqueles que ele resgatou e realmente o Espírito Santo derramou o amor dele no coração. E é interessante que o Chambers, agora só lembrando, eu lembrei uma frase que ele disse assim, que o nosso amor por Deus também é um amor feroz. Tem um livro chamado Furioso Amor de Deus, né? Que é do Brennan Manning, e ele fala que o nosso amor por Deus, porque o Espírito Santo derrama esse amor, ele também é um amor feroz, um amor furioso. E é isso, né? Quando a gente ama Jesus, não tem jeito, é aquilo para sempre, pronto, né? Então, realmente é uma delícia. Eu sou muito suspeita em falar da psicologia, que eu amo muito, e do que Deus pode fazer também na vida, principalmente o que Deus faz na vida do ser humano, né? Amém, amém. Você que está nos acompanhando aí, dá uma paradinha aí também para você pensar, né? Quando foi esse momento? E aquilo que o Renato disse, né? Aqui é a minha identidade. E a Esther disse, aqui é a minha identidade. Que lindo vocês descobrirem isso ainda enquanto adolescente, né? Poder dedicar toda a fase adulta ao Senhor e cuidar de pessoas, né? Transmitir esse amor de Deus.
Renato, Esther, uma alegria estar com vocês nesse momento. Eu gostaria de estar toda a tarde, mas eu sei que está corrido aí, não quero deixar os pacientes aguardando, então eu vou agradecer vocês por esse tempo, agradecer o pessoal que nos acompanhou aí na rádio, nas redes sociais, e desejar aí para vocês um bom trabalho, um bom dia e que Deus continue cuidando, dando sabedoria a vocês aí, tá bom? Amém, amém. Amém. Obrigada, foi um prazer Obrigado, estar Deus. aqui com vocês também. Obrigadão Legal. pelo convite. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau.